Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Luchar e estamos iniciando agora o quarto programa que completa a série de podcasts A Grande História de Natal, que comemora os 30 anos do Natal no Palácio Avenida. Este espetáculo nasceu em 1991, quando o coral de crianças começou a se apresentar nas janelas do edifício. Nessas 3 décadas, essas apresentações foram acompanhadas por artistas renomados, como Paulo Altran, Antônio Fagundes, Irene Ravache. Tivemos a apresentação de bailarinos, acrobatas, músicos e cantores, além de projeções na fachada, efeitos especiais, a presença do Papai Noel e, claro, sempre a emoção de viver o espírito de Natal. No programa de hoje, vamos tratar justamente da visão do artista, que há 30 anos, junto com as crianças, criam essa magia e milhares de pessoas têm a oportunidade de acompanhar todos os anos a grande história de Natal. Bom, e para nos trazer a visão do artista, só poderíamos convidar para conversar com a gente artistas que participaram desse espetáculo. Portanto, estamos aqui com eles, a atriz e cantora Simone Gutierrez, Beto Sargentelli, que também é ator e cantor, e o Felipe Montanari, que também é ator e apresentador. Eles participaram do espetáculo de Natal, ajudando a contar e cantar lindas histórias. Portanto, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Alô Simone, tudo bem? Oi, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos pelo convite e obrigado por vocês que estão aqui ouvindo o nosso podcast. E você, Beto, tudo bom, meu amigo? Muito obrigado, queridos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui neste projeto e evento tão bacana, né, que é esse espetáculo anual aí do Bradesco. É realmente muito especial a vivência e a experiência que eu tive com vocês. Alô, Felipe, tudo bom, meu irmão? Salve, salve, humanidade! É um prazer estar aqui. Oi, oi, oi para você que está escutando aqui o podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, antes da gente começar a falar das histórias sobre o espetáculo, eu queria que vocês contassem a história de vocês. Simone, conta um pouquinho da sua carreira pra gente. Até a Liza Minnelli você já interpretou, não é verdade? Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto, faço balé desde os meus 3 anos de idade. Eu sempre falo que desde que eu me conheço por gente, eu sou artista. Eu fui para São Paulo para trabalhar com dança, acabei entrando para os espetáculos de teatro musical que vinham da Broadway e fiz grandes espetáculos como Les Misérables, A Bela e a Fera, até a minha grande protagonista no Hairspray, que foi a Tracy. Isso me abriu um leque de possibilidades, não só no teatro, mas também na TV, no cinema. E aí eu pude ter o reconhecimento do grande público em relação ao meu trabalho. E você, meu amigo Felipe? Conta um pouquinho da sua trajetória como ator pra gente. Bom, a minha trajetória de ator é no mínimo assim, curiosa, porque na verdade eu não tenho nenhuma formação profissional, acadêmica em atuação, né? Em uma escola de cinema, escola de teatro. Eu sempre fiz cursos de teatro desde a escola primária. Dentro de casa, nós sempre fomos muito incentivados pela minha mãe, pelo meu pai, então, assim, meus irmãos, minhas primas. Então, assim, a arte, a música, o desenho, sabe, o teatro, sempre foram muito presentes em casa. Então, eu acho que a minha formação de ator começa desde criança mesmo, né? Então, eu sempre interpretei, sempre toquei, eu toco, eu canto, componho, né? Toco violão, gaita. Então, assim, a arte sempre esteve presente. Ô Beto, qual a grande diferença de se apresentar para as milhares de pessoas diante do Palácio Avenida? Fala pra gente. Eu tive a oportunidade de fazer aí os maiores musicais da Broadway que vieram aqui para o Brasil, né? Rei Leão, Mudança de Hábito, enfim, o próprio Dois Filhos de Francisco, que é um nacional, mas de um porte também enorme, né? Todo mundo conhece a história, então tinha um público enorme. Então a gente, obviamente, se relaciona diretamente com o público. Mas até os grandes musicais tem no máximo 1.800 pessoas ali por sessão. É uma loucura. Num total, eu lembro que a gente contabilizou, foi acho que cerca de 300 mil pessoas ou até mais. Então, realmente é algo
que é uma energia, né? Uma massa de energia muito especial. Simone, você já se apresentou para muitas plateias, mas eu ouvi dizer que diante dessa plateia especial de milhares de pessoas que lotam o cruzamento do centro de Curitiba, você se sentiu como uma mega popstar, né? Uma Ivete Sangalo. Conta pra gente como foi isso. Foi muito engraçado. Eu sempre brincava muito com o pessoal que fazia parte do Palácio Avenida, o Vado Gonçalves, que era o nosso grande diretor-geral, o Riso, que era o nosso diretor, a Dulce Primo, nossa maestrina, enfim, incrível, Keila Bueno, responsável pelas coreografias. Eu sempre brincava, eu falava que diante daquela multidão, né, porque eu sempre me apresentei em teatros, enfim, mas diante daquela multidão, que se eu não me engano, acho que mais ou menos umas 15 mil pessoas por dia nas apresentações, em cada apresentação, e cada vez que eles cantavam junto, que eles aplaudiam, enfim, eu falava que eu me sentia a Ivete Sangalo do Natal, que eu me imaginava naqueles shows imensos, assim, lá de Salvador, e aí eu sempre fazia essa brincadeira, acho que é por isso. Simone, vem cá, e pra você, qual é o grande desafio, na verdade, qual é o maior desafio dessas apresentações? É o fato do palco ser ao ar livre, é trazer a linguagem do musical para as ruas, e aí? Olha, eu acho que diante do cenário ali do Palácio Avenida, com certeza a nossa maior dificuldade era em relação ao palco ser ao ar livre, porque a gente às vezes se via diante de questões como chuva ou às vezes muito frio, né? Então às vezes isso acontecia durante o espetáculo, então, por exemplo, você estava lá no meio de uma música, de repente começava a dar aquela garoinha de chuva e o espetáculo não podia parar. Era tão lindo, porque as pessoas chegavam ali desde o começo da tarde, ficavam até a noite esperando o espetáculo terminar, e sem deixar em nenhum minuto a energia cair. Enfim, eles sempre recebiam a gente com muito carinho. Mas eu acho que, diante do cenário do dia de apresentação, acho que a maior dificuldade era lidar com esses imprevistos, assim. Mas eu fiquei sabendo que eu fui muito felizarda, porque eu peguei só um dia de chuva durante as apresentações, e mesmo assim foi uma chuva bem pouquinha, assim. Eles falaram que eu fui abençoada nesse espetáculo. Que legal, parabéns. Beto, como era essa relação de puxar o foco para você em alguns momentos e em outros ser coadjuvante das crianças do coral, que na verdade são as grandes protagonistas? O mais importante, né, de tudo isso, acho que é essa relação das crianças, essa coisa que se mantém, e eu acho que os grandes responsáveis por isso são a Dulce, maravilhosa, que faz um trabalho sensacional com essas crianças, e também o diretor, né, o Vado, na época o Vado Gonçalves, que foi um diretor sensacional, né, no ano que eu estive, onde ele dava esse valor perfeito para as crianças também, não só para o ator convidado, né, como também para o que é o espetáculo, assim como a Dulce, que tem isso na essência dela, né, onde as crianças são o mais importante. E realmente eu me sentia, dizem, né, o ator convidado, o protagonista desse ano, mas os verdadeiros protagonistas eram as crianças, né? E nós, na verdade, eu acho que Simone e Felipe concordam comigo, nós éramos meros coadjuvantes dessa energia linda, que não tem nada mais bonito do que a energia de uma criança sorridente, de uma criança cantando, né? Eu acho que a experiência em si, de trocar, né, em cena com tantas crianças, e também, obviamente, o elenco que me acompanhou, né, dos bailarinos que estava lá também no espetáculo, que fizeram isso tudo virar, ter um valor ainda mais especial. Então, na minha carreira como ator, eu já contracenei algumas vezes com as crianças. E, assim, sempre me disseram que contracenar com criança era uma armadilha, porque elas sempre vão roubar a cena. Não tem jeito, você pode fazer o que for, que vão sempre ser mais fofinhas. Ô Felipe, eu te acho muito fofo, tá, Felipe? Mas não adianta, você contracenando com a criança, pode ter certeza que ela vai ser muito mais fofa que você. Quem consegue resistir à criançada? Mas agora falando sério, Felipe, você teve um contato mais próximo com as crianças, né? No espetáculo do ano passado não havia palco, e
e você interpretou nas janelas, dividindo literalmente o espaço com os pequenos. Você já tinha atuado com crianças antes? Conta pra gente como foi essa experiência artística e tecnicamente falando. A minha experiência com trabalhos de crianças, como eu disse, eu venho do circo, eu venho do palhaço, eu venho do acampamento de férias, eu venho do turismo, de viagens. Você sempre viaja com criança, né? Então, assim, fazer jogos, brincadeiras. Eu comecei como animador infantil, adolescente no navio, virei chefe da animação adulta. Mas para dizer assim, eu sempre tive um contato muito próximo com as crianças e sempre foram os trabalhos que me apareceram, sempre envolveram crianças de alguma forma. Eu tive algumas datas antes dos ensaios, dos meus ensaios técnicos, a Milene Milan, a diretora de arte maravilhosa, o Dani também, pessoas incríveis, eles falaram assim, cara, a gente vai te mandar lá para você conhecer as crianças. Então eu fiz algumas diárias que eu peguei um avião de manhã, fui para Curitiba, passei o dia com as crianças e voltava. E eu não fazia nada do trabalho em si. Eu estava lá simplesmente para sentir o terreno, para que as crianças me aceitassem. E não ao contrário. E esses dias que antecederam o espetáculo foram cruciais para o bom relacionamento entre as crianças e toda a equipe. Então, assim, para mim foi muito especial ter conseguido ver as crianças antes. Isso criou uma relação muito forte entre a gente que, assim, só aumentou, mas aumentou de um nível. Ficou imortal, é que as lembranças são imortais e, enfim, tem muita coisa para se lembrar, muita coisa para contar. Ah, e me contaram que você chegou a criar laços afetivos fortes com algumas crianças, é isso? Como é que foi o lado humano de participar do espetáculo? Depois de algumas apresentações, eu já sabia o nome de muitas crianças. Elas já vinham me abraçar e me dar carinho. E a partir de um momento também eu comecei a receber cartas. Estava terminando, assim, eu recebi uma cartinha que uma amiga da amiga trouxe. Aí quem tinha escrito a carta ficava longinho, me olhando meio com vergonha. Pediu para a amiga entregar uma carta, sabe? Ai, Felipe, te adoro, é tão bom ter você aqui, foi tão legal te conhecer. Aí depois, outro dia, vinham mais 2 cartas de outras crianças. Então, assim, eu tenho diversas cartas que eu recebi de muito amor, né, de crianças, de pais e mães das crianças. Esse amor assim, não tem preço. Eu acho que a maior lição, o maior retorno que eu tive desse trabalho foi esse amor das crianças e da equipe. Este ano, o tema do espetáculo é a grande história de Natal. Porque nesses 30 anos, o que fica são as histórias que as pessoas viveram, seja participando ou assistindo ao espetáculo. Afinal, só se transformam em histórias que a gente carrega como lembranças pelo resto da vida, momentos especiais. Momentos que nos transformam, que mexem lá dentro da gente. Como artistas, nós temos uma aproximação mais sensível em relação a tudo. As emoções são o nosso material de trabalho. Por isso, eu imagino que a visão que vocês têm do espetáculo seja recheada desses momentos emocionantes. Conta um momento emocionante que você viveu que não vai esquecer nunca mais, Felipe. Pode ser um momento engraçado, tenso. E aí? Eu acho que nada supera o momento da contagem regressiva. No meu ponto, eu tinha um ponto no ouvido, né? Tinha um rádio que falava assim: Fê, você entra em 5 segundos. 4, 3, aí aquela música lá fora. E aquele público, milhares e milhares de pessoas. Eu abri a janela e toda vez que eu abria aquela janela, eu era invadido por uma coisa, por uma onda de amor. Todo mundo, e eu falava, boa noite, Curitiba! Esse boa noite, Curitiba, eu vou levar para o resto da minha vida. Me lembrava, sabe, de onde eu estava. Falava assim, caraca, mano, olha a sua responsabilidade. Eu nunca pulei de paraquedas, mas acredito que seja quase mais ou menos uma sensação próxima disso, porque essa eu acho que é maior ainda. E você, Simone, conta pra gente aquele momento que você viveu no espetáculo e que sempre vai levar com você. Era porque eu fazia uma personagem que era praticamente uma Mary Poppins, né? Eu vinha voando de um dos prédios que tinha ali próximo ao Palácio Avenida e entrava dentro da cartola que ficava no prédio do Palácio Avenida, e aí tinha uma explosão e eu aparecia, eu me arrepio até hoje de falar.
sempre que tinha essa explosão e eu aparecia, as crianças, as pessoas que estavam assistindo, urravam assim, batiam palma. Então aquilo era muito mágico e era o start para começar um lindo espetáculo. Ah, que legal, Simone. Ô Beto, e você, meu amigo? Qual o momento que mais te marcou? Quando eles já estavam ensaiando com a minha voz, cantando parte dos solos, algumas músicas, então eles já têm essa referência até para eles já irem se acostumando com o ator convidado. Então eles já me conheciam pela voz e eu conhecia eles pela voz também. Então o primeiro momento que eu cheguei no palco lá, né, na plateia onde a gente ensaiava, que todos se viraram, aquele monte de criança virou assim, Beto! Começaram a gritar Beto, Beto, Beto. Vieram correndo até mim, me abraçar, conversar, querer saber de tudo. E a energia foi linda. Eu lembro que isso me tocou muito, foi muito emocionante esse momento, porque é uma pureza realmente ímpar, né? Gente, eu tenho certeza de que realizar um trabalho como esse deve ser muito gratificante. Então eu queria saber, Simone, teve algum momento, um fato, um acontecimento, que fez você se sentir gratificada de uma maneira especial? E um momento assim que chega até a me emocionar foi quando eu conheci as crianças que participavam, eram mais ou menos as 111 crianças, e a gente fez um ensaio geral no teatro ali do Palácio Avenida, e eu conheci o trabalho da Dulce Primo, conheci essas crianças, um pouco da história delas, dos anjos que ficavam com elas, né, que se chamavam anjos, as pessoas que cuidavam dessas crianças, porque eram muitas crianças, e o amor que elas tinham pela arte, pelo canto, elas cantavam aquilo com uma alegria. A gente se emociona muito, porque a gente sabe que é feito com muito amor. E eu, como sou artista desde que me conheço por criança, me identifiquei muito com essa sensação. Então aquilo ficou guardado na minha memória e vai ficar guardado na minha memória para sempre. Foi muito bom ter vivido essa oportunidade de ter conhecido esse projeto e esse trabalho tão bonito. E você, Felipe, teve algum momento assim gratificante? Algo que te fizesse sentir que era mais que um simples trabalho, sabe? É que todas as crianças, elas têm um anjo. E esses anjos, eles são pessoas voluntárias, eles ficam no backstage, eles não aparecem, né? E um momento desse show desse ano, teve um momento muito, muito especial que eu me emocionava todas as noites, estou emocionado agora, inclusive, sem exceção, que era uma música onde o anjo aparecia na janela com a sua criança. E eles se viravam de frente, cara. E se olhavam nos olhos e se davam as mãos, sabe? E ali eu falava, caraca, meu, olha o tamanho da responsa que a gente tem aqui, cara. Olha esse espetáculo, olha o que esse espetáculo está causando, sabe? Olha o que ele é capaz de causar nas pessoas, olha o tamanho da responsabilidade. Então, quando o anjo encostava a mão nas crianças e eles se olhavam olho no olho e davam um abraço, sabe? Eu acho que isso foi muito marcante. Que legal, cara. Que legal, Felipe. Muito maneiro. Beto, e você? Algo foi especialmente gratificante para você? Foi na estreia, no primeiro dia, lotado, abarrotado de gente. E eu lembro que o primeiro espetáculo foi todo debaixo de chuva. E lavou a alma. Foi uma coisa linda de sentir. O público todo ali debaixo de chuva, curtindo aquilo também. E eu me diverti como uma criança mesmo. Porque o palco em alguns momentos ficou molhado. Então eu brincava com a água. A gente se relacionava. Tinha uma bola que a gente jogava para a plateia voltava. Foi algo muito que me marcou muito, assim, realmente lavou a alma, assim, eu jamais vou esquecer desse momento, né? Cantando Oração ao Tempo, debaixo de chuva, ali naquele palquinho hidráulico que subia, e aquela energia toda de todos, eu ali no meio, orando praticamente. Aquilo foi realmente muito marcante. Isso ficou na minha cabeça e vai ficar, acho que para sempre, né? Ainda bem. Muito bem, pessoal, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação dos atores Felipe Montanari, Beto Sargentelli e da atriz Simone Gutierrez, que vieram aqui para conversar com a gente e nos passar um pouquinho da visão do artista nos espetáculos do Natal no Palácio Avenida. E para terminar,
eu gostaria que vocês deixassem algumas palavras como mensagem para o público que está nos ouvindo, com relação a essa grande história de Natal que está completando 30 anos de sucesso, em um ano desafiador, em que o espetáculo mostra sua força se reinventando para continuar encantando sempre. Por favor, Simone. Que bom que eu pude participar desses 30 anos de sucesso do Palácio Avenida, que com certeza é um espetáculo mágico, que traz a mensagem que precisa ser dita num final de ano, e principalmente num final de ano como esse, tão atípico que nós tivemos por conta de uma pandemia. Eu acho que a gente nunca deve perder a esperança, a gente sempre deve ter um sorriso no rosto, a gente sempre deve ter empatia pelo outro, a gente deve sempre cuidar um do outro, porque somos todos iguais, somos seres humanos e precisamos muito transmitir amor, prosperidade, carinho para as pessoas que estão à nossa volta. E se eu sempre puder fazer isso através da minha arte, poder levar essa mensagem através da minha arte, eu vou ser sempre uma pessoa muito feliz e muito realizada. Então, obrigado, e nunca percam a esperança e nem a fé nos sonhos de vocês. Muito obrigado, Simone. Beto, é com você, meu amigo. Eu desejo tudo de mais lindo que possa ter nesse Natal, nesse Ano Novo, e para esse grande espetáculo que acaba de completar aí 30 anos, está completando 30 anos. Fica aqui o meu convite a vocês curtirem e apreciarem num novo formato esse espetáculo, que mesmo com todos esses desafios se manteve de pé e vai se manter ainda, se Deus quiser, por muito tempo. Não deixem de conferir e não deixem de interagir com essa realização. Muito obrigado, gente, e até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tenham um ótimo espetáculo. Valeu, Beto. E para fechar, sua mensagem, Felipe. Sou muito grato e muito honrado de ter participado, de ser parte da história do Natal do Palácio Avenida, com 30 anos de existência. Eu quero agradecer a todos os envolvidos, mais uma vez, por terem dado a oportunidade de participar. Lembrem-se que a gente é parte de um todo e lembrem-se também que o mundo não é pequeno. As pessoas aqui são grandes. Então, sejam grandes, vivam esse mundão, aprendam, estudem, se divirtam, façam amizades, deixem boas lembranças e nos vemos daqui a pouco, já que esse mundo não é pequeno. As pessoas aqui são grandes, a gente acaba encontrando pessoas grandes. Então, espero encontrar vocês aí do podcast, vocês do Natal do Bradesco, muitas e muitas vezes. Muito obrigado aos três. E agora eu convido vocês que estão nos ouvindo a continuarem acompanhando os podcasts que compõem a grande história de Natal, que está comemorando os 30 anos do espetáculo de Natal no Palácio Avenida. Nossa próxima edição vai mostrar que a estação é muito mais que um show, que um evento, que um espetáculo, um projeto que envolve iniciativas de voluntariado que fazem com que os colaboradores do Bradesco abracem com amor essa ação. Para saber mais sobre tudo isso, vamos conversar no próximo programa com Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Banco Bradesco, e com a Jéssica Félix, que há 7 anos é um dos anjos do espetáculo e madrinha de um ex-coralista. Portanto, não percam, estou esperando vocês. O Bradesco deseja a você e a sua família um Natal inspirador e que em 2021 voltemos a brilhar com ainda mais intensidade e alegria.